E aí, galera, tudo bem? Eu sou o professor Willis, de História da Arte do Colégio Decisão. Nesse isolamento social, nós estamos aqui também nos preparando com aulas para que vocês possam continuar estudando para o Enem 2020, tá? E eu, de História da Arte, estou preparando para vocês hoje uma aula que fala do período modernismo, que eu posso também chamar de arte moderna, tá? Fiquem ligados que a gente vai falar primeiro do período e depois dos movimentos que surgiram durante esse período modernista, tá? Então hoje é só falando sobre o modernismo, como surgiu o modernismo, em que período o modo da história, né? O modernismo ele surgiu, tá? Então vamos pegar aí lápis, caneta, caderno, e eu acho que vocês deveriam fazer algumas anotações que são importantes, tá? Eu vou assim espelhar para vocês algumas informações sobre o modernismo, tá? Como ele surgiu, qual foram as duas grandes invenções do surgimento do modernismo, tá? Para que viessem todos esses movimentos desse período, tá? Primeira informação que nós já vamos ter: o modernismo ele se dá com o fim da Idade Moderna. Ó, tome cuidado. A Idade Moderna é outro período da história, tá? Vai ter vários movimentos artísticos da Idade Moderna. A Idade Moderna, ela se dá no início do século XV e vai até a primeira metade do século XIX. Qual é a ideia, dando uma revisão bem rápida para vocês, qual é a ideia que eu tenho da Idade Média? A Idade Média tem uma regra do realismo, do naturalismo, tá? Nas suas composições artísticas, tá? Então, as academias de arte, elas ditavam regras, tá? Nesse período, para que os artistas criassem, tá? Tudo naturalista. Quando eu falo naturalista, eu falo do quê? Do realismo. Então, eu já venho nesse padrão. Exemplo, a gente vai ter lá no século XV a Mona Lisa, uma obra totalmente realista. Então, os artistas do século XV até a primeira metade, né, do século XIX, eles vêm vindo com essa temática do realismo, tá? Que vai cair agora com o surgimento do modernismo. Por quê? Alguém sabe me explicar por quê? Vai acabar com essa regra realista, naturalista? Vamos ver agora. Então tá aí para vocês o modernismo. Então vamos se ligar agora nesse período muito marcante para a história, principalmente para a história da arte, tá ok? Primeiro, o modernismo ele vai surgir o que eu posso chamar também de arte moderna. Essa expressão ela vai surgir, essa corrente artística vai surgir na última década do século XIX, tá? Então, já no finalzinho do século XIX, com resposta a algumas consequências. Uma delas, a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, com a industrialização, a arte ela vai sofrer principalmente na pintura, na escultura, na arquitetura, uma transformação muito grande, tá ok? A arte vai valorizar a sua forma de realização manual. Então a gente vai ter que ter aí essa característica. Qual é a ideia que eu dou para vocês? A Revolução Industrial, a industrialização fez com que caísse a Idade Moderna para surgir o quê? Esse novo período, modernismo ou arte moderna. Duas grandes invenções foram importantes, tá? Para o surgimento do modernismo. Duas invenções. Professor, foi apenas essas duas? Não. Nós temos várias outras invenções, mas essas duas, elas são marcantes. Então, quando vocês aí que estudam, que pesquisam, tá? Estão se preparando para o Enem, porque o nosso aluno de decisão, ele tem uma preparação muito grande, tá? Para o Enem. Vamos ver que nas questões que nós encontramos, que fala sobre o período modernista, essas duas invenções, elas são marcantes nas perguntas, tá? Consequentemente, nas respostas. E quais são elas? Vamos primeiro para essa grande invenção. Essa aí, ó, a história da fotografia, tá? A câmara escura, o princípio da fotografia, como se deu? O que foi essa invenção, professor? O que foi esse estudo da câmara escura? Então vamos voltar lá para o século VII, aproximadamente, antes de Cristo, com um dos grandes filósofos gregos, tá? Nós temos três grandes nomes: Platão,
Sócrates e Aristóteles. São três grandes nomes da filosofia grega. Era um cientista, tá? Eles buscavam o conhecimento das coisas. E um desses três grandes foi Aristóteles. Ele criou, o que vocês estão vendo aí na tela, essa câmara escura, tá? Isso aí é o primeiro vestígio para o registro da fotografia, tá? Então a gente vai entender que lá no século VII já se começa essa pesquisa. Então, o que é essa câmara escura? Vejam aí, a câmara escura de Aristóteles, ele pega uma caixa, como vocês estão vendo aí, com um orifício no meio dessa caixa, tá ok? E a imagem que está fora da caixa é refletida pela luz solar dentro da caixa, como vocês estão vendo aí, tá? Só que a imagem refletida dentro da caixa, tá? Essa experiência física faz com que todo objeto representado ele fique invertido, tá? De cabeça para baixo, o que é da direita fica para a esquerda e o que é da esquerda fica para a direita, tá? Com esse registro aí, Aristóteles tenta registrar a primeira fotografia. Ele não consegue, ele consegue apenas o quê? Refletir a imagem, como vocês estão vendo aí nessa imagem retratada na tela de vocês, tá? Então, o que é que nós dizemos com isso aí? A fotografia, ela não tem um único inventor, tá? Ela vem, de séculos e séculos antes de Cristo e depois de Cristo. Aí nós vamos ver hoje em que século e quem foi o inventor da primeira fotografia. Como muitas aplicações de conhecimento da ciência, ela é uma síntese, tá? De várias observações e inventos feitos em momentos distintos. A primeira, como eu acabei de falar para os senhores, a descoberta importante para a fotografia foi a câmara escura do conhecimento de princípios que atribui a Aristóteles, esse grande filósofo grego, tá? Ele diz aí, vocês podem ler no PowerPoint, tá? Que sentado sobre uma árvore, Aristóteles observou a imagem do Sol durante um eclipse parcial, projetando-se no solo em forma de meia-lua. Quando seus raios passavam por um pequeno orifício, como eu acabei de dizer para os senhores, entre as folhas, observou também que quanto menor fosse o orifício, mais nítido a imagem se refletia invertida dentro da caixa. Mais uma vez o desenho está lá embaixo, para que vocês possam ter essa ideia. Aí, mais uma vez a pergunta, ele conseguiu registrar? Não, apenas refletir a imagem, tá? E aí, desse século VII até hoje, esses cientistas, eles vão pesquisando, vão pegando vários inventos para fazer essa imagem. Aí, quando chega no século XV, tá? Depois de Cristo, esse grande homem, Leonardo da Vinci, o Leonardo da Mona Lisa, como eu falei no início do vídeo, a primeira obra realista da humanidade, ou naturalista, como queiram chamar. Leonardo da Vinci, ele pega o exemplo físico de Aristóteles, lá no século VII a.C., a caixa escura, tá? Ele pega o mesmo evento e no orifício lá, onde entrava a luz, Leonardo ele coloca apenas uma lente, tá? E a luz que entra de fora para dentro da caixa, o que é que vai fazer? Vai registrar? Não. Vai apenas o quê? Vai apenas fazer que as coisas não fiquem mais invertidas. Fique da mesma maneira que está sendo projetada de fora para dentro da caixa. Não fica mais invertida. Mesmo assim, Leonardo da Vinci ele não consegue registrar a imagem, tá? Ele tenta, mas ele consegue só que a imagem não fique mais invertida, tá? Veja aí, do século VII até do século VII a.C., até o século XV depois de Cristo, tá? Vários cientistas, vários homens, várias pessoas estudam a maneira de registrar a imagem no registro fotográfico. Quem vai conseguir isso? Tá? Esse cara aqui, eu quero que vocês nunca esqueçam o nome dele. Joseph de Seyfert-Niepce, o francês, tá? Ele consegue fazer fazer a primeira fotografia, registrar a primeira fotografia. O que é que Seyfert faz? Ele pega um invento físico de Aristóteles e de Leonardo da Vinci e ele pega um elemento químico, que nós vamos dizer que elemento químico é esse, junta, tá?
expõe ao sol e aí ele consegue registrar a primeira fotografia da humanidade, tá? Querem ver essa fotografia? Querem ver a imagem? Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Essa é a primeira fotografia registrada na humanidade, de 1826, por Joseph de Safra Niepce, esse francês, tá? Sim, professor, o senhor disse que ele pegou o elemento físico de Aristóteles e de Leonardo. E o químico foi o quê? Olha aqui, ó, para vocês não esquecerem, tá? Ele diz aí, a primeira fotografia conhecida é uma imagem produzida em 1826, já vimos sobre isso, pelo francês Joseph de Safra Niepce, numa placa de estanho coberto com derivado de petróleo fotossensível, chamado de quê? Betume da Judéia, tá? Foi produzida com uma câmera, sendo exigida cerca de 8 horas de exposição à luz solar. Então, esse primeiro registro fotográfico, tá? Ele ficou numa placa de metal exposta ao sol durante 8 horas para poder registrar. A gente imagina tirar uma imagem nossa, a gente ficar 8 horas ao sol, será que nós íamos aguentar para sair uma imagem nossa? Não, né? E mais, essa imagem aí foi registrada por Joseph de Safra Niepce. Detalhe, em uma placa de metal. Ele pegou um petróleo fotossensível chamado betume da Judéia, junto com o experimento de Leonardo e Aristóteles, e conseguiu registrar a primeira fotografia, tá? Qual é a ideia que a gente vai ter aí? Depois de tantos séculos, conseguindo registrar a primeira fotografia com 8 horas exposto ao sol, tá? 10 anos depois, eles conseguiram que esse registro se tornasse apenas em um clique, rapidinho. Tá vendo como foi rápido o surgimento? Ela deixou de ser registrada em uma placa de metal para ser numa folha, tá? E aí ser comercializada. Então esse primeiro invento da fotografia faz com que surja o modernismo. Por quê, professor? Eu agora tenho uma câmera fotográfica para registrar as imagens. Eu não preciso mais da pessoa do pintor, né? Exemplo, lá no século XIX, né? Bem antes, do século XVIII e por aí excessivamente, eu quisesse uma imagem minha, eu teria que contratar um dos bons pintores da época, tá? Eu ia ao seu ateliê, ficava lá me expondo e ele ia me pintar. E tinha pintor muito bom. Leonardo da Vinci era um deles, tá? Nós vamos ter assim, Teodoro Géricault, um dos nossos grandes artistas do romantismo, fazer isso muito bem, tá? Nós vamos ter Michelangelo Merecia Caravaggio, que registrava com uma perfeição. Então nós temos grandes nomes. E agora, com a câmera fotográfica, eu vou precisar do pintor? Não. Eu já tenho agora essa imagem registrada por uma máquina, tá? Eles ficaram parados aí, esse cientista não. Eles quiseram que essa máquina era o quê? Se movesse, tivesse movimento. Aí vai ter agora a segunda invenção. Alguém pode me dizer qual é? Alguém aí pode pensar qual é a segunda invenção após a fotografia? Exatamente, o cinema. E como surgiu o cinema? Tá? E quem inventou o cinema? Nós vemos que a fotografia, tá, se dá um nome. Tá? A gente tem, são vários estudos, vários conhecimentos, mas a gente tem que ter em prol esse nome, Joseph de Safra Niepce. E para o cinema, professor, como surgiu o cinema? Ele vai dizer aí, ó, história do cinema, no dia 28 de dezembro de 1895, olha aí, alguns anos depois do surgimento da fotografia, os irmãos franceses, mas aí vem da França, tá? Chamado Auguste e Louis Lumière, realizaram a primeira exibição pública cinematográfica, tá? Tá aqui os irmãos Lumière, tá aqui a máquina que eles criaram para colocar o quê? A imagem, a fotografia em sequência, em movimento, para poder criar o cinema, tá? A criação do cinema foi resultado do esforço de vários inventores que trabalharam para conseguir registrar imagens em movimento nessa máquina aí, tá? Então os irmãos Lumière é dado a ele o nome da invenção do cinema, tá ok? Eles criaram essa máquina e chamaram algumas pessoas para verem o primeiro filme registrado. Esse filme ele tinha 20 segundos apenas, tá ok? Era em preto e branco, tá vendo aí a imagem,
tá? E esse aí é considerado o primeiro filme da história, tá? Como é o nome desse filme? Saída da Fábrica Lumen, tá? Se vocês colocarem lá no YouTube, tá? O primeiro filme considerado da história, Saída da Fábrica Lumen, vocês vão ver esse filme. Não tem fala, não tem som, apenas pessoas saindo da fábrica, tá ok? Quando os irmãos Lumens reuniram as pessoas para mostrarem essa invenção deles do cinema, vocês sabem o que aconteceu? Não? Eu vou dizer para vocês. As pessoas saíram correndo da sala, ficaram com medo da imagem refletida na parede, achando que era um fantasma. Engraçado, né? Mas para a época era algo extraordinário. Então as pessoas elas não tinham essa ideia do que poderia acontecer. Tá? Hoje não, hoje a gente não se assusta com grandes imagens assim, mas na época sim. Então, essa invenção da fotografia por Joseph Nicéphore Niepce, pelos irmãos Lumen do cinema, fizeram com que surgisse um novo movimento artístico, cultural, tá? E científico, chamado de modernismo, e na arte de arte moderna. Tá? Eu agora vou ter outra visão, principalmente para a pintura. Eu não preciso mais dos artistas anteriores para fazer essa pintura, porque agora eu tenho o quê? Eu agora tenho uma máquina que registra com realismo, com naturalismo a imagem. Então os artistas tiveram que se reinventar. Eles começaram a pensar, o que é que nós vamos fazer para não perder, vamos dizer assim, espaço, né, de trabalho, né? Então vai surgir aí os primeiros movimentos da arte moderna, tá? Qual é a ideia? O modernismo surge na segunda metade do século XIX e vai até a primeira metade do século XX. Tudo isso é que eu chamo de modernismo ou arte moderna. Quais são os movimentos? Como eles vão surgir? Né? O que esses movimentos vão ser importantes para a arte? Isso nós vamos ver na nossa próxima aula, tá? Então fica ligado, tá? Não deixe de assistir, as aulas subsequentes vão vir aí, e eu na próxima aula vou falar do primeiro movimento da arte moderna e do modernismo. Galera, é isso por hoje e até a próxima aula.